Jesus nós cremos. Eu recebo a oração dos teus filhos, da sua igreja. Eu declaro que nessa noite a tua voz ecoe sobre os nossos ouvidos. Aleluia, nós somos a tua igreja, nós somos, meu Deus, a noiva do Senhor. Fale conosco nessa noite, quebre as barreiras do mundo espiritual. Senhor, revele o teu coração a nós, em nome de Jesus. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos ouvir aquilo que o Senhor quer falar. Quebre todos os paradigmas religiosos aqui nessa noite. Nos faça entender que o Senhor ainda continua usando as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Nos faça entender que o Senhor ainda continua usando aqueles que não são para confundir aqueles que são. Nos faz entender, meu Pai, que a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Nos faz entender que a porta fechada também é você. Nos faz entender que a tempestade, o Senhor também está nela. Nos faz entender que o Senhor é soberano e está acima, está acima, está acima de todas as coisas. Nós clamamos a seu nome aqui, Jesus. Eu queria pedir para você levantar as suas mãos agora. Sim, levante as suas mãos em adoração ao Senhor. Levante as suas mãos e comece a adorar a Jesus aqui neste lugar. Comece a trazer a glória de Deus para cá. Comece a trazer a glória de Deus para cá. Comece a trazer a glória de Deus para cá. E ao que está sentado sobre o trono. Se você sabe, cante isso. Ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja, e ao que está sentado sobre um trono, ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, seja a honra e a glória, seja a honra e a glória, seja a honra e o poder, seja a glória. Segura, canta comigo, ao que está sentado sobre um trono. Cante. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória. Você pode aplaudir a Ele é digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração. Glória a Deus. Sabe, irmãos, assim como eu disse aqui, logo que eu peguei o microfone, agora em julho, no mês que vem, vai fazer 13 anos que eu caminho com Cristo. São 13 anos que Jesus me encontrou, são 13 anos que Jesus me salvou, são 13 anos andando no caminho da palavra, amém? E nessa caminhada com Cristo, durante todo esse tempo, eu sei que não são tantos anos assim, mas também não são 13 semanas, nem 13 meses, mas nessa caminhada com Jesus eu tenho aprendido uma coisa, irmãos: Deus usa profetas para mudarem os vales. Nessa caminhada com Cristo eu aprendi que Deus usa profeta para mudar vales, mas eu também aprendi que Deus usa vales para mudar os profetas. Eu tenho aprendido que o Senhor às vezes nos usa para tocar em alguns lugares, mas Deus também usa alguns lugares para tocar a nossa vida. Eu tenho aprendido que Deus nos usa para tocar a vida de algumas pessoas, mas Deus também usa algumas pessoas para tocarem as nossas. E hoje a gente teve um junta-panela lá no sítio, e o irmão Edson chegou com um presente lá para mim, irmãos. E aí eu não abri na hora, porque eu estava ali com os irmãos, e quando todo mundo foi embora, eu peguei aquela caixinha, abri, era um relógio e uma pulseira. E aí ele falou assim: ô pastor, é algo humilde, simples, mas é para agradecer tudo que o senhor tem feito pela minha família. Meu irmão, quando eu abri aquela caixinha, parecia que eu estava ganhando um Rolex. A alegria que eu fiquei, porque tem momentos que você toca em algumas pessoas, mas tem hora que Deus vai usar algumas pessoas para tocar em você, para que você não pare e não desista de lutar, de cumprir o seu chamado,
de cumprir o teu ministério. Às vezes um aperto de mão, um abraço que uma pessoa te dá e fala assim: ô pastor, obrigado. Cara, você não sabe o que isso faz dentro de mim. Eu não sou o cara que me surpreendo com grandes coisas, sabe, irmãos, com coisas caras. Não, o meu coração é humilde e simples. Coisas pequenas me atraem. Eu acho que se eu pareço com Jesus em alguma coisa, eu acho que é nessa simplicidade de ser atraído por coisas humildes e simples, de ser atraído por pessoas que têm um coração puro. Eu sou atraído por pessoas com um coração puro, irmão. Pensa, a minha esposa sabe disso. Pensa num amor que eu tenho, que acontece assim do nada, quando eu conheço alguém, que eu vejo naquela pessoa uma simplicidade, uma humildade, sabe, irmãos, uma pureza, e aquela pessoa não anda, sabe, por coisas grandes também, e tudo tá bom, e ela tá no muito, ela tá bom, mas também quando ela tá no pouco, ela também tá glorificando a Deus. E aí essas coisas vão transformando a gente, porque Deus usa profetas para mudarem os vales, mas Deus também usa os vales para mudar os profetas. Quem sabe Deus tem usado você para mudar algumas situações, só que agora o Senhor vai começar a usar algumas situações para começar a transformar você. O Senhor vai começar a usar alguns vales para te transformar. O Senhor vai começar a usar sabe, irmãos, o Senhor vai começar a usar alguns ambientes, algumas situações para transformar você. Sabe por quê? Porque Deus só manifesta o seu poder em lugares que são transformados. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não manifesta a sua glória, irmãos, em lugares que não foram transformados. Por isso, escuta, primeiro Deus vai ter que te transformar para depois Ele manifestar. Sabe qual é o problema? A gente só busca a manifestação, hein? A gente só busca a glória de Deus, a gente só busca os milagres do Senhor, a gente só quer as mãos poderosas de Deus, mas a gente se esquece, irmãos, a gente se esquece que primeiro Ele precisa nos transformar. Muitas pessoas nesses dias estão buscando coisas grandes, elas querem prosperar, elas querem crescer, elas querem expandir, elas querem voar, porque foguete não tem ré, né, irmão? O foguete não tem ré, o foguete não tem retrovisor, mas todo foguete tem uma base que lança. Todo foguete tem uma base que lança ele para voar. Nem o foguete é lançado sozinho, irmão, ele precisa também de alguém para lançar ele. Então Deus não vai manifestar o seu poder em lugares onde não foram transformados, Edson. Deixa eu dizer uma palavra para você, irmão. Se tem uma palavra de Deus para eu falar para você hoje, é: você e eu, nós precisamos ser transformados por Ele, dia após dia. A nossa conversão não aconteceu só no nosso batismo, ou no dia que nós aceitamos Jesus, mas a nossa transformação, ela vai acontecendo dia após dia, até que Ele venha. Nós vamos sendo aperfeiçoados por Cristo, nós vamos sendo aperfeiçoados pela palavra, e aí nós vamos nos tornando pessoas melhores. Mas não existe nada que esteja bom que não possa melhorar mais ainda. Então eu te dou uma palavra para você, irmão: para de buscar manifestação se você ainda não foi transformado. Para de querer a glória de Deus, só a glória de Deus. Deus não é bobo, irmão. Você acha que Deus não sabe quando a pessoa está ali só intencionalmente? Deus sabe muito bem para que você vem aqui nessa igreja, ou em qualquer outra igreja do mundo. Deus sabe muito bem qual é a intenção do seu coração. Se de fato você vem para adorar a Ele, dar a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor que é digno, ou se o seu coração só está inclinado para aquilo que você está pedindo, aquilo que você está clamando, porque Ele tem poder para fazer, amém ou não, irmãos? Mas primeiro Ele quer mudar a sua história. O Senhor quer me transformar, Ele quer te transformar. Então deixa eu dizer uma coisa para você, eu vou te acalmar aqui agora, sabe por quê? Porque enquanto Deus não se manifesta, Ele vai usando os vales para te transformar. Ai pastor, há 10 anos atrás um profeta chegou para mim e falou: Deus vai te abençoar, e até hoje não aconteceu nada. Ele vai continuar usando os vales para aperfeiçoar você. Ele vai continuar usando os momentos, sabe, difíceis. Por que eu estou falando momento difícil? Porque, cara, é isso que quer tirar você da glória de Deus. São os vales, são as tribulações, é o deserto, são as portas fechadas que vêm para tentar tirar a sua atenção de Cristo. Mas eu quero falar para você, irmãos, que essa prova não vai te matar, esse momento não vai te destruir, essa porta fechada não é para você desistir, mas Deus está usando tudo isso para mudar quem é você, para mudar a tua mentalidade, para mudar a tua, sabe, irmão, para expandir a sua mente, para transformar você.
Cutuca alguém que está do seu lado e fala: você está sendo transformado. Espera, aguarda, confia, aleluia. Fala para ele: o Senhor está mudando a sua história. Por isso, nesses dias eu posso falar uma coisa para você: são dias de nós voltarmos a nos alegrar com as tribulações. Hoje pela manhã eu recebi uma mensagem de uma ovelha dizendo assim: pastor, eu sonhei que o senhor estava chorando muito, e a gente estava com o senhor ali, o senhor estava chorando, está tudo bem com o senhor? Eu falei: é tempo de chorar. A Bíblia vai dizer que é tempo de chorar, mas a Bíblia também vai dizer que é tempo de sorrir. Então deixa eu te dar uma palavra: se você está no tempo de chorar, então derrama as lágrimas, tudo que tem para derramar. Não, eu não sou muito de chorar na frente dos outros, eu gosto de chorar mais no monte, eu gosto de chorar mais na minha sala de oração. Mas esse é o tempo, amém ou não? Quem sabe esse não é o tempo de você, eu não sei, irmãos, pastor, a vitória é minha, a vitória é certa. Quem sabe agora seja o momento de perder. A pergunta é: você está pronto para perder, irmãos? Ai, pastor, mas nós vamos crescer, nós vamos expandir, nós vamos multiplicar, e que não sei, quem sabe agora seja o momento de diminuir. E aí, engraçado é que Deus está usando um monte de gente para falar comigo esses dias, irmão. E eu sou apaixonado com isso, porque, sabe, cada mensagem que eu recebo, eu vejo o cuidado de Deus com a minha vida. Recebo outra mensagem de uma ovelha falando assim: pastor, eu vi essa frase e ela dizia que Deus está passando a peneira para separar aquilo que tem que ficar daquilo que não pode ir. E aí no final da frase está dizendo assim: a sua próxima fase será mais leve. E eu falei: amém, eu tomo posse. Mas quem sabe agora, irmãos, é o momento de Jesus te peneirar. Você acredita em profeta? Acredita ou não? Eu não estou aqui só para pregar, eu estou aqui para transmitir. O profeta ele não só prega, mas ele transmite algo que está acontecendo, e que ele está entendendo que está acontecendo no mundo espiritual. E eu vejo uma peneira, eu vejo um prumo, eu vejo um alinhamento. Quem está aqui me ouvindo, irmãos? Eu vejo um alinhamento, mas isso não é para te piorar, isso é para melhorar você, isso é para te amadurecer, é para te fazer crescer, é para te expandir, irmãos. Então deixa eu falar uma coisa: voltemos a nos alegrar nas tribulações. Pergunta por quê? Só falo se todo mundo perguntar. Porque a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz paciência. Quem falou isso? O apóstolo Paulo. E aí, irmãos, o apóstolo Paulo, ele teve o quê? Ele teve um entendimento. E agora, isso é muito forte, está lá em 2 Coríntios, abre para mim, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, olha aqui, ó. Pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Escuta uma coisa que eu vou dizer para vocês, isso aqui é muito forte, irmãos. Por quê? Porque Paulo sabia qual o efeito que a tribulação causava. Pensa que isso aqui é forte e profundo. Hoje não é um culto muito barulhento mesmo não, é mais calado, porque Deus vai pegar você por dentro assim e vai te amassar. A nossa leve e momentânea tribulação produzirá, olha o que Paulo está falando isso aqui, cara, olha isso. A nossa leve e momentânea tribulação produzirá, ele está dizendo assim, ó, o resultado disso que você está passando agora é glória. O resultado que você está passando agora, irmãos, a tribulação produz. Ai, 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 a tribulação produz, irmãos, o dia mau produz. Ei, a porta fechada produz. Ei, irmão, a perca produz. Produz o quê? Produz glória incomparável, produz bênçãos, produz resposta, produz ambientes espirituais. Quem está me ouvindo o que eu estou dizendo aqui, por favor, dá um sinal aí, senão eu vou jogar água em você nesse frio. Paulo sabia o efeito que a tribulação ia causar, por isso ele adorava no meio dela. É como se Paulo passasse a enfrentar algo ruim, Guerino. A cada ambiente ruim que Paulo entrava, eu imagino que Paulo sentava e começava a pensar assim: eu já sei que esse negócio vai produzir algo poderoso de Deus.
Eu já sei que essa tribulação, ela vai produzir algo do céu. Qual é o problema aqui, pastor? O problema é que quando você passa pela prova, você quer desistir, sair da igreja, você quer abandonar Deus, você quer culpar alguém. Mas é porque aquela igreja é ruim, mas é porque o pastor é doido, é porque o... Não, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. O dono da sua vida não é o pastor nem a igreja. O dono da sua vida é Yeshua. Se ele quiser amassar você, ele te amassa na hora que ele quiser. Então para de querer ficar procurando uma resposta e comece a procurar aquilo que a sua tribulação vai produzir em você. Você sabe por quê? Escuta uma frase que eu vou te dar aqui para você gravar nas tábuas do seu coração. A maturidade não vem com os anos, ela vem com os danos. Mas eu tenho 50 anos de idade, isso significa que você é maduro? Depende do tanto de dano que você sofreu. Depende do tanto de prova que você já passou. Sabe por quê, irmão? Porque é a prova, é a tribulação, é o deserto, são as percas, são as feridas que te fazem, são as traições que te cometem, que vai fazer com que você seja amadurecido. Então a maturidade, eu conheço homens de 50 que tem cabeça de meninos de 15, mas eu conheço meninos de 15 que tem a maturidade de homens de 50, por causa dos danos. Quem está aqui? Fala assim comigo, pastor. Crescer dói. Todo mundo aqui já foi pequeno, né, irmão? Tem gente que ainda fica pequeno no resto da vida, tipo o Arthurzinho assim, permanece. Mas você lembra quando você era pequeno e do nada, não sei se alguém já passou por isso aqui. Quando você era pequeno, dava uma dor na perna. E aí você chegava para a mãe e dizia assim: mãe, a perna está doendo. O que a mãe falava? É a dor do crescimento. Era assim ou não era? Não, menina, é que você está espichando. Por quê, pastor? Porque crescer dói. Quem quer crescer? Todo mundo quer crescer, nem todo mundo está disposto a sentir dor. Você quer crescer ou não quer? Quero, aleluia, eu quero expandir, pastor, eu quero chegar em lugares altos. E você vai chegar em lugares altos em nome de Jesus, eu declaro e profetizo isso. Mas você tem que ter um entendimento que quanto mais alto você voa, mais forte os ventos vão bater. O vento bate mais forte em lugares mais altos, em picos, em montanhas mais altas. Lá o vento bate mais forte, lá faz mais frio. Você está sentindo frio aqui? Vamos para o monte com a gente depois do culto para você ver. Lá no monte esses dias tinha um lá que estava parecendo Power Ranger, de tanta blusa de frio que tinha, né? Porque quanto mais alto você está, irmão, mais forte os ventos vão bater. Você precisa estar preparado para sentir a dor do crescimento. Então, se está doendo é porque Deus está fazendo você expandir. Se está doendo é porque Deus está fazendo você crescer. Se está doendo é porque Deus está fazendo você... Aleluia! Deixa eu te falar, homens e mulheres maduros, eles conseguem ver o efeito que a tribulação pode causar. Eles não vão para o canto ficar chorando e resmungando e ai, mas Deus me esqueceu, mas que não sei o que lá mais. Não. Isso é criança, isso é menino, isso é imaturidade. Homens e mulheres maduros e maduras, no meio da tribulação, eles vão dizer assim, ó: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim ele vai se levantar para me defender. Eu sei que ele é poderoso, eu sei que ele vai fazer. Toca essa bateria, pelo amor de Deus, meu filho. Põe pressão nesse negócio aí. Põe pressão aqui, porque Deus está neste lugar. Vocês têm que entender que eu não estou pregando, nós estamos pregando. Ok? Então homens e mulheres maduros, eles sabem que a tribulação está produzindo alguma coisa. Alguma hora Deus vai se levantar e vai fazer alguma coisa. Por quê? Porque Ele sempre faz. Deus sempre faz, irmão. Deus sempre faz no meio do caos. Deixa eu te falar uma coisa, Deus sempre se manifestou no meio do caos. Aonde Jesus se manifestava, pastor? Manifestava na tempestade. Aonde que Jesus manifestava? Ele manifestava na casa do doente,
manifestava na casa do enfermo, ele manifestava na vida do cego, manifestava na vida do paralítico, manifestava na vida de quem estava precisando. Eu vim para os que estão doentes, porque os que estão sãos não precisam de médico. Ai, pastor, eu estou passando por tanta luta. É nesse ambiente. Deixa eu te falar uma coisa, é esse o ambiente propício para Deus começar a manifestar o seu poder, a sua glória e tudo que Ele é e faz. Quem está comigo aqui, irmão? Se você está comigo, faz um glória a Deus mais alto que você puder. Como que eu entro nesse lugar, pastor Arthur? Vou te dar a chave, o código, vou te dar a senha. Você vê? Abre a sua Bíblia comigo aí. Provérbios capítulo 23. Aleluia. Provérbios 23. Provérbios 23, 26. Desculpa, irmãos. Abre aí. Quem tem Bíblia aqui, diga eu. Glória a Deus. Provérbios 23, 26. Presta atenção. Filho meu, dá-me o teu coração, e que os teus filhos apreciem também os meus caminhos, pois as mulheres imorais e insensatas são como uma armadilha profunda e imortal. Pode voltar no versículo 26 para mim, irmãos. Partear do versículo, há um pedido de Deus. O que Deus está te pedindo? Há um pedido de Deus para esses dias, para a sua igreja. Filho meu, filha minha, dá-me o teu coração. Existe um outro provérbio que diz assim, ó: sobre tudo que deves guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Esses são dias. Nós estamos subindo um monte, já tem umas 2 semanas já. Nós pulamos uma semana, subimos a outra. Pulamos uma semana, subimos. Só louvor antigo que Deus está fazendo a gente cantar lá. Esse que nós cantamos aqui agora é um deles. Só louvor antigo. E aí, lá no monte, o Senhor falou assim para mim assim: Arthur, eu quero trazer vocês de volta para uma adoração genuína, uma adoração cristocêntrica, uma adoração verdadeira, porque eu estou à procura de verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Então deixa eu dizer uma coisa para você: para entrar nesse lugar, para entrar nesse ambiente, o seu coração precisa novamente voltar a pertencer somente ao Senhor. Qual é o problema? O problema é que a gente está distribuindo o nosso coração para qualquer um. O problema é que nós estamos distribuindo o nosso coração para os outros. O problema é que nós estamos colocando a nossa confiança no homem. E a Bíblia vai dizer que maldito é o homem que confia em outro homem e faz dele a sua confiança. Deixa eu te dar uma palavra. Segura as palmas para daqui a pouco. Mas deixa eu te dar uma palavra. O Senhor quer o seu coração de volta para Ele. O Senhor quer o seu coração de volta. Aonde foi que você colocou o seu coração? Foi na mão de quem que você pôs? O seu coração está inclinado para quem, meu amigo? E coração, toda vez que a Bíblia vai falar de coração, está falando de vida. Por quê? Porque é o coração que mantém o seu corpo vivo, amém ou não? A pergunta é: aonde você está colocando a sua vida? Na mão de quem que você está entregando a sua vida, meu amigo? Onde está a sua confiança? Quem está aqui? O Senhor quer o nosso coração de volta nas mãos dEle, irmãos. Sabe por quê? Porque o dia que Davi colocou uma coroa na cabeça, ele perdeu o coração segundo o coração de Deus. Deixa eu te falar uma coisa: o dia que Davi colocou uma coroa na cabeça e sentou numa cadeira de rei, perdeu o coração. E aí eu vou te dar uma palavra aqui, vou fazer uma pergunta, irmãos. É pecado reinar? Sim ou não? É pecado crescer? É pecado prosperar? É pecado se tornar famoso, conhecido, rico? É pecado ou não? O pecado não está nisso, o pecado está em perder o coração. O problema não é ter uma cabeça de rei. O problema é não ter mais um coração de servo. Ô irmão, se você entender o que Deus está falando aqui nessa noite aqui, ó, se você entender o que está acontecendo nas regiões celestiais aqui,
O problema não é você ter uma coroa na sua cabeça. O problema não é você ter... mas a minha mentalidade é de reino, a minha mentalidade é de governo, a minha mentalidade é de prosperar, a minha mentalidade é de expandir. Mas e o teu coração? Aumenta o retorno para mim aqui, em nome de Jesus. Não, mas você tem que entender que a sua cabeça tem que ser transformada. E nós temos que viver o metanoia. E nós estamos tanto no metanoia, e tanto no metanoia, que o coração está indo embora e está morrendo. Eu conheço um profeta de ofício, um homem de Deus, que vive dentro do ministério profético. E há um tempo atrás ele infartou. Camarada infartou, estava na casa de um amigo pastor, foi lá, infartou, foi para o hospital e quase morrendo, tinha que fazer cateterismo e não sei o que lá mais. E aí no leito do hospital ele vira para Deus e fala assim: por que eu estou passando por isso, Deus? E Deus não respondeu nada. Passou 2 dias, passou 3 dias internado. Daqui a pouco começou a dar problema no pulmão dele. O cara foi, sabe, irmãos, do nada para o hospital. Começou com problema no coração e depois começou a dar problema no pulmão. Ele começou a ficar sem ar. E aí ele continuou orando, dizendo: Deus, o que o Senhor está querendo falar com isso? Porque o profeta anda nesse lugar, irmão. O profeta quer saber o que Deus quer falar naquela situação. E ele começou a orar. E Deus falou comigo assim: olha, Paulo, você está passando por isso para eu mostrar para você que a minha igreja está perdendo os batimentos e está perdendo a respiração. Três dias depois ele saiu do hospital, zerado. Deus permitiu o camarada... Que isso, pastor? Deus permite isso? Ô, irmão, você não está lendo Bíblia, não. Deus falou para ele assim, ó: fala para a minha igreja que ela está perdendo os batimentos e está perdendo a respiração. Irmão, nós estamos vivendo os últimos dias. E nos últimos dias o amor de muitos esfriariam. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem muita pessoa que o coração dela já parou de bater por Cristo há muito tempo. Tem muita gente. E agora nós estamos em junho e julho, amém ou não? Esse é o período do ano que tem mais festa aí por fora. É o tempo da igreja esvaziar. Porque eles vão dar uma voltinha no mundo. Daqui a pouco, como diz o Chaves, né? Volta o cão arrependido. Você lembra da musiquinha? Lembra ou não? Agora é a época deles irem, deles curtirem, irmão. É o São João, é não sei o que lá mais, é a festa daqui, é o forró de lá, é o forró de cá. E todo mundo vai, e acaba com tudo, e frita tudo que pode. E depois volta todo mundo para a igreja. Você quer ver um tempo bom de fazer apelo para a gente reconciliar com Jesus? É em agosto. Quem quer reconciliar com Jesus? Uma carroça de gente vem. Por quê? Porque o amor deles é de primavera. Ama Jesus no início do ano, no meio do ano já não ama tanto, e aí depois volta o amor de novo. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos: o meu amor por Cristo, ele não acaba nunca. Eu já dizia Bruno Alves: o meu amor por você nunca acaba, o meu amor por você só aumenta. Então deixa eu dizer uma coisa para você: o seu coração precisa voltar a estar nas mãos de Jesus nesses dias, para que você possa acessar esse lugar, para que você não morra junto com o esfriamento, para que você não morra junto com a apostasia. Essa é a última onda, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa, meu amigo: Jesus está. Se você tem planos para daqui 10 anos, daqui 15 anos, eu não estou querendo te desanimar não, mas pode ficar veiaco, como diz o povo lá da roça, né? Pode ficar esperto, sabe por quê? Os seus planos, os seus projetos, eles podem ser interrompidos pelo maior evento da história da humanidade, onde o Filho do Homem, ele virá nas nuvens para buscar a sua igreja amada. Mas deixa eu te falar uma coisa: quem aqui é casado, levanta a mão e dá um glória a Deus bem forte, porque você é feliz. Aleluia! Se você casou é porque um dia você colocou seu coração na mão dessa mulher e desse homem, é ou não é, irmão? Sim ou não? A minha pergunta é: você casaria com essa pessoa se você descobrisse que o coração dela, além de estar na sua mão, está na mão de mais uns 10? Casaria ou não? Responde você. Quem aqui nunca aceitaria uma traição? Levanta sua mão, seja sincero. Perdoar é uma coisa, viu? Só para você ficar tranquilo, você é crente. Quem aqui nunca aceitaria uma traição aí, irmão? Levanta a mão, pode levantar, seja sincero, seja claro. Você nunca aceitaria uma traição? Hã? Então por que todos os dias você quer que Deus fique aceitando as suas? Quem aqui odeia mentira? Levanta a mão.
conta mentira. Mas não, pastor, não, deixa eu te falar com o senhor um negócio. A mentirinha branca, pastor, isso aqui não é pecado não. É só porque eu tive que falar, não teve jeito, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos precisando voltar para um entendimento de que eu preciso cuidar da minha vida, mudar a minha vida, transformar a minha vida, cuidar da minha vida espiritual e adquirir a minha salvação, porque ela ainda é individual. Não, pastor, eu não aceitaria uma traição nunca. Está traindo Jesus tem quanto tempo? Ô, irmão, posso perguntar ou não? Tem quanto tempo que você traz Jesus? Ah não, pastor, essa palavra está dura demais. Vai ficar pior até o final. Quanto tempo tem que você mente para Jesus? Que você acha que você mente para Jesus? Tem quanto tempo que tem que você acha que você engana Cristo, irmão? Tem quanto tempo que você acha que Deus está passando o olho, sabe? O seu erro assim, está dizendo assim, não, deixa quieto, deixa baixo. O problema é que as pessoas acham que Deus olha para o ser humano e diz assim, ô coitado, é um fraco, né? Um pecador, né? Isso aí é assim mesmo. Só que deixa eu te dar uma palavra, irmão. Da mesma forma que você não casaria com alguém imundo, da mesma forma que você não casaria com alguém traidor, da mesma forma que você não casaria com alguém mentiroso, da mesma forma que você não se casaria com um ladrão, ele também não vai se casar com uma igreja adúltera. Daqui dá glória a Deus. Não tem problema ter cabeça de rei, irmão. Não tem problema ter coroa na cabeça. O problema é perder o coração de servo. O problema é perder o coração de adorador. E aí, sabe o que acontece com esse camarada, que era o camarada segundo o coração de Deus? Qual era o nome dele? Você está aqui ou não? O camarada era um homem segundo o coração de Deus. Colocou a coroa na cabeça, achou que era o bam. E agora eu posso mandar em tudo, inclusive na mulher dos outros. Traz aquela mulher lá para mim lá, que agora eu sou rei, eu mando na parada. Porque tem gente que saiu do pó, tem gente que saiu do pasto, e depois que coloca uma coroa na cabeça, fica com o rei na barriga, como diz o ditado. Manda buscar aquela mulher para mim lá. E a mulher era casada, a mulher de Urias, um dos soldados mais leais de Davi. E ele manda buscar a mulher do cara e se deita com ela e comete um adultério e cai contra aquela mulher. Porque para quem perdeu o coração, o próximo passo é a queda. Pecou? Caiu? Fez besteira ou não fez, Davi? Fez ou não fez, irmão? Só que Davi sabia o caminho de volta. Quantos já erraram aqui na vida? Levanta a mão, por favor, dá um aleluia bem grande. Você já errou na vida? Já ou não? Você já pecou? Você já mentiu? Você já fez alguma coisa de errado? Então, isso não é o problema para Deus. O problema para Deus é você não saber o caminho de voltar e não se arrepender e não se submeter e não levantar a mão e dizer assim, Deus, por favor, me perdoa, eu errei contra ti, só que agora eu vou colocar esses negócios tudo em dia, eu vou colocar minha vida no lugar, eu vou colocar os meus pecados, porque quando Zaqueu sobe naquela árvore, quem teve no Reconfigurando aqui, nos Padrões do Céu, quando Zaqueu sobe naquela árvore para ver Jesus, sabe o que acontece, irmão? Jesus olha para cima e diz assim, menino, desce daí, porque hoje me convém ficar lá na sua casa. Deixa eu te falar uma coisa, um negócio é você chamar alguém para ir lá na sua casa tomar um café, comer um caldo de abóbora, aleluia. Igual eu fui lá na casa do Léo ontem, mas que caldo de abóbora é aquele? Jesus do céu. Nem Salomão em toda a sua glória tomou um caldo de abóbora com a lareira esquentando assim do lado, irmão. Nem Salomão em toda a sua glória. Só que uma coisa é você chamar alguém para ir na sua casa tomar um café, outra coisa é o próprio Cristo virar para você e dizer assim, o negócio é o seguinte, desce daí que hoje eu vou pousar lá na sua casa. Já imaginou não? O menino, desce dessa árvore aí que hoje eu vou dormir lá na sua casa, hoje eu vou tomar café na sua casa, hoje eu vou ceiar lá. Eu não estou falando que é o pastor Arthur, nem o pastor Paulo, ninguém. Eu estou falando que é o Cristo falando para Zaqueu assim, ó, hoje eu vou ficar na sua casa.
Por quê? Aquele menino se esforça, ele sobe numa árvore, e a Bíblia vai dizer que ele era cobrador de impostos. Sim ou não, irmãos? Quem lembra da história de Zaqueu? Aquele menino era cobrador de impostos. Só que naquela época não era só cobrar imposto, a sociedade era obrigada a pagar imposto. Então você concorda comigo que Zaqueu chegava lá no pobre e arrancava do pobre, porque ele tinha que pagar? E é bíblico, a Bíblia vai dizer que Zaqueu ia enriquecendo, porque o dinheiro que ia sobrando ele pegava para si. Só que agora eu posso te dar uma palavra: o Messias vai entrar na casa desse menino, aleluia. Deixa eu te falar, irmão, quando no caminho, ai meu Deus do céu, vem cá Zaqueu, vem cá Zaqueu, vem cá Zaqueu. Eu imagino que Zaqueu desceu da árvore, e agora Jesus está indo lá para a casa de Zaqueu com ele. Só que no meio do caminho, Zaqueu para e fala assim: Jesus, eu quero te falar uma coisa. A partir de hoje, todos os meus bens, eu vou dividir. E a metade, eu vou dar para os pobres. E tem mais. Se eu errei com alguém, se eu roubei com alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. O camarada roubava dos pobres, sim ou não, irmão? O camarada roubava dos menosprezados. O camarada roubava de quem não tinha condição. Só que agora, quando ele encontra com Jesus, ele está dizendo assim: ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar metade dos meus bens e vou dar para os pobres, porque quem roubava do pobre agora vai abençoar o pobre. E tem outra coisa: se eu fiz alguma coisa de errado com alguém, se eu errei com alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. O que é isso aqui? Transformação. Quem roubava, agora abençoa. Quem mentia, agora anda na verdade. Deixa eu te falar, quem andava no erro, agora anda na verdade. Quem andava no erro, agora anda na coisa certa. Deixa eu te falar uma coisa para você aqui: são dias de tirar a coroinha da cabeça. Posso falar para você, Cinderela? Desce desse salto de cristal. Desce desse salto de cristal. Jesus está querendo o seu coração de volta. É porque agora você cresceu e Deus foi fazendo as coisas, e agora você não se acha que não precisa mais de orar, e agora está tudo bem, e agora eu posso sair. Não. Deus quer o seu coração de volta. Ô meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: desce desse pedestal que você acha que você está aí. Quem está aqui, por favor, dá um sinal. Davi caiu ou não, irmãos? Só que ele se arrepende, e ele sabe o caminho de volta. E agora Davi, abre para mim aí, ó. Abre para mim aí, ó. Ai, Jesus. Abre para mim Salmo 51, versículo 10. Salmo 51, 10. Presta atenção. Davi está caído, pecou, perdeu o coração. Está todo vacaiado, Davi. Salmo 51, 10. Olha aqui, irmão. Deus, cria em mim um coração puro, e renova dentro de mim um espírito. Olha para mim, o que Davi pediu, irmão? Pediu o quê? Ele pediu um coração o quê? Mas Davi não era o homem segundo o coração de Deus? Deixa eu te falar, Davi percebeu que o coração que era puro tinha ficado impuro. E agora ele tem a capacidade de chegar diante de Deus e falar assim: Deus, eu quero de volta. Eu quero meu coração puro de volta. Deus, deixa eu te pedir uma coisa. Se eu puder te pedir alguma coisa, renova em mim um espírito inabalável. Traz de volta o meu coração. Ô Senhor, me traz, e se precisar me leva de novo para o pasto. Me faz voltar de novo a cuidar de ovelha. Me faz voltar de novo a servir os meus irmãos. Mas por favor, me dá de volta o meu coração puro. Me dá de volta o meu coração de adorador. Me dá de volta o meu coração de servo. Eu quero voltar com o meu coração. E eu quero te lembrar que quem está fazendo essa oração aqui era o rei de Israel. Quem é você na fila do pão?
para achar que agora você é o bambambam da Bala House. Quem é você na fila? Você é rei de quem? Você é rei de onde? Você não é rei de nada. Sentou numa cadeirinha mais diferente, agora já está achando que pode mandar em tudo. Você pode mandar até em Deus. Davi entendeu que precisava do seu coração de volta. Ou seja, Davi tinha uma cabeça de rei, mas um coração impuro. Ah, pastor, mas eu não estou gostando dessa pregação não. Eu não estou aqui para pregar para você gostar. Deixa eu te falar, irmão, eu sou profeta. Deixa eu repetir para você, eu sou profeta. E profeta não fala o que o senhor quer ouvir, profeta fala o que Deus manda. Ah não, mas se eu quer, não. Aqui é daqui para cá, ó. O sacerdote lá no templo do tabernáculo, abre parênteses, o sacerdote fazia o quê? Ele recebia do povo e levava para quem? Para Deus. Essa era a missão do sumo sacerdote. O profeta não, o profeta recebia de Deus e passava para o povo. Pegou ou não? Pegou ou não? Então não é pastor Arthur que está falando aqui não, é o próprio Deus. Se a carapuça se viu, veste até o pé. Se você não tivesse vivendo uma vida desgraçada, isso não estava incomodando você. Se você não tivesse vivendo uma vida errada, isso não estava incomodando você. E tem o Pai corrige quem Ele ama. Se Ele te trouxe aqui para ouvir essa palavra hoje, é porque Ele quer fazer você voar alto em lugares que você nunca imaginou. Mas primeiro, Ele tem que te transformar. Vai ter hora que vai ser preciso tirar a coroinha da cabeça e ir atrás do coração que você perdeu. Vai ter hora que você vai precisar tirar a coroa da cabeça e ir atrás da dracma perdida. Quem lembra da parábola das 10 dracmas, irmãos? Quem lembra? Aquela mulher procurou e procurou e procurou até achar. Deixa eu te falar uma coisa, nesses dias não é sobre o que você ganhou, mas é sobre o que você não perdeu. O que vai impressionar o céu não é o que você está ganhando, o que você está conquistando. Não. O que vai impressionar o céu é você não perder algumas coisas. Olha, Deus, o negócio é o seguinte: eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira e eu guardei a fé. Ele está dizendo assim: eu abri muitas igrejas, eu prosperei, eu ganhei muitas almas para Jesus, eu fiz muita coisa para o reino. Eu sou o apóstolo Paulo. Ele podia falar assim: ó, eu sou o cara, porque eu sou o cara que mais abriu igreja aqui na terra, eu sou o cara que mais foi usado por Deus, eu ganhei milhares de almas. Mas ele não, ele disse assim: ó, eu combati o bom combate, eu fiz o que o Senhor mandou, eu fiz a minha parte, mas tem uma: eu guardei a fé. Ele está dizendo assim: eu não desviei, eu não perdi o caráter, eu não perdi o coração, eu fiz o que tinha que ser feito, eu fiz o que o Senhor mandou, e eu estou entregando agora o meu chamado, eu estou jubilando, eu estou aposentando com o mesmo coração que eu comecei lá no caminho de Damasco. Deixa eu te falar uma coisa: Davi era bom num monte de coisa. Presta atenção. Quem me dá mais 10 minutos aqui? 10, 20, 30, 40, 50. Ok. Davi era bom num monte de coisa, sim ou não? Davi era bom para lutar. Ele era um guerreiro. Matava leão e urso para proteger as ovelhas, não matava? Davi era bom de harpa, adoração. Davi era um adorador. Davi, vamos conjecturar, Davi era bom de Bíblia. Davi era um camarada leal ao seu pai, aos seus irmãos, era ou não era? Foi isso que chamou a atenção de Deus? O que foi que chamou a atenção de Deus? Achei em Davi um homem segundo o meu coração. Deixa eu te falar, irmãos, o que chama atenção para Deus não é os seus talentos nem os seus dons. O que chama a atenção de Deus é o seu coração. Por isso que nesses dias o Senhor está dizendo: eu quero de volta, me dá o seu coração.
eu não estou te pedindo dinheiro, eu não estou te pedindo, eu quero o seu coração, porque se Deus tiver o seu coração, Ele tem a sua vida. Se Deus tiver o seu coração, Ele tem o seu casamento. Se Deus tiver o seu coração, Ele tem a tua empresa. Se Deus tiver o teu coração, Ele tem tudo que você tem. Se Deus tiver o teu coração, Ele tem tudo que você é. Então, por favor, nessa noite, pega o seu coração e entrega para Ele novamente. Para, segura. Pastor, mas não era propósito de Deus Davi ser rei? Era ou não era? Era ou não? Foi Deus que levantou Davi ou não foi? Era propósito de Deus Davi ser rei. O que não era propósito de Deus era perder o coração. Quando Deus instituiu você alguma coisa aqui nessa terra, Ele esperava que você fosse fazer da maneira certa. Quando Deus te levantou, Ele esperava que você fosse fiel ao propósito. Quando Deus te levantou, Ele esperava, porque quem foi que te levantou, irmão? Fala você aí, fala você. Deus esperava que você fizesse da forma que Ele mandou. Deus constituiu Noé para construir um projeto, e Noé foi lá e construiu, mas não foi do jeito dele. Noé construiu na medida que o céu deu. Moisés construiu o tabernáculo do jeito que Deus falou. Por isso lograram êxito. Por isso foram homens que obteram sucesso no seu propósito. Por quê? Porque fizeram da forma que Deus falou. Quanto tempo Noé ficou construindo a arca? Quanto tempo? E você no primeiro mês quer desistir. Ah não, pastor, tá achando que esse negócio não vai dar certo? Não. Um mês que está tentando. Não, pastor, está achando que vou largar esse tempo para um lado, porque um mês, 100 anos. Fala comigo, 100 anos. Fala de novo, 100 anos. Fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque foi Deus que mandou. Você também imagina como eu. Noé todo dia de manhã começava, pegava o seu serrote, seu martelo, ia construir o que Deus mandou, sim ou não? Você também imagina como eu, as pessoas passando dizendo assim: olha o doido lá. Diz que Deus falou com ele que vai chover, que vai matar todo mundo, está lá construindo a arca lá. Vou falar um negócio aqui, pode ou não, irmão? Primeiro eu vou fazer uma pergunta, depois eu vou explicar. Você acha que tinha mais gente para ajudar Noé ou para criticar? Não precisa eu falar mais nada não, né? Você acha que tinha mais gente para falar assim: ô Noé, você está precisando de alguma coisa aí? Ou para falar assim: ixi, esse doido aí falou que Deus vai. Você acha que tinha mais o quê? Você está esperando o quê? Você está esperando gente para chegar e falar assim: ô, que chique, hein? Você está construindo uma arca, hein? O que você precisa aí que eu te faça aí? Você quer que eu pegue mais madeira? Você está esperando é isso? Fala de novo comigo, 100 anos. Fazendo a mesma coisa porque Deus mandou. Não importa se tinha gente para ajudar ou para criticar. O que importa é que Deus me deu um projeto, e eu vou fazer até o dia que Ele cumprir o que Ele me falou. Não me importa quem vai ou quem não vai. Que isso, pastor? O senhor é frio demais. Não, eu não sou frio não, irmãos. O negócio é que eu tenho identidade, e eu estou focado 100% no propósito que Ele estabeleceu sobre a minha vida. Então eu não consigo parar. Você está me entendendo ou não? Não é soberba, eu quero que você não entenda com soberba, mas eu não consigo parar para... Não dá, não tem como. Eu tenho que construir. Porque foi 100 anos, sim ou não? Se Noé ficasse parando para ouvir o povo, tinha sido 200. Quantos dias que duraria a passagem do povo de Israel do Egito até Canaã? Quantos dias? Pois é, quanto tempo durou? Porque o líder ouviu a necessidade do povo. Aquilo que Deus ia fazer em 40 dias, Deus fez em 40 anos, porque Moisés tinha que ficar fazendo a vontade do povo. Nós estamos com sede, nós estamos com fome, nós estamos com isso. Ah, mas o Deus seu e isso. E ele ficava: eu vou lá no monte agora porque, nosso Deus. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. O que as pessoas pensam ou falam é só a opinião delas. Isso nunca vai ser superior ao que o céu... Quem foi que te deu a visão? Fala para mim, quem foi que te deu a visão?
Então ninguém é capaz de tirar isso de você. Você está vidrado, você está centrado. Ah, pastor, mas é porque minha família não está comigo. Ah, mas meu discipulador. Não interessa. O céu mostrou, o céu manifesta. Fala comigo, 100 anos fazendo a mesma coisa porque Deus mandou. Quantas pessoas tinham lá? A Bíblia não fala. A Bíblia fala que Noé ficou 100 anos lá. Quantas pessoas que ajudaram? A Bíblia não fala, mas a Bíblia fala que Noé teve lá 100 anos. Eu quero viver 100 anos se Jesus não voltar. Estou fazendo minha parte agora, amém, irmão? Que tem gente que quer viver 100 anos, mas não larga a Coca-Cola, não larga, né? Vamos falar isso de outro jeito depois. Ah, não, eu vou viver 100 anos do jeito que você está, irmão. Só Deus em sua vida, viu? Só misericórdia. Mas deixa eu te falar, se Jesus não voltar antes, eu quero viver 100 anos, amém, pastor Paulo? E quando eu terminar, eu quero ter o prazer de olhar para trás e falar assim, 100 anos, fazendo a mesma coisa que Deus mandou. Eu quero olhar para trás, olhar para minha esposa, olhar para os meus filhos e falar assim, 100 anos, ó a bengalinha, 100 anos, fazendo a mesma coisa porque Deus mandou. Não sei como vai estar a luz do mundo daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 30 anos. Eu espero que ela esteja muito bem. E vai estar muito bem, em nome de Jesus. Mas a única coisa que eu quero é agradar aquele que me chamou e fazer o que ele me mandou fazer. Não sei se daqui 10 anos a luz do mundo vai ter 10 mil membros, ou vai ter 5 mil, ou vai ter 100. Eu acredito que a gente daqui 10 anos já tenha batizado 10 mil almas, né? Uma pergunta, e se não batizar? Eu vou ficar fazendo a mesma coisa que Deus mandou. Se você ficar comigo aqui, tem gente que vai ficar até Jesus voltar. Eu sei disso. Ei, irmã Cleusa, eu tenho certeza que a senhora é uma delas. Eu sei que tem gente que não arreda o pé dessa luz do mundo, irmão. Eu sei. Se você ficar aqui comigo daqui 30 anos, daqui 40 anos, você vai ver o mesmo pastor Arthur fazendo a mesma coisa, pregando a mesma coisa, porque Deus mandou. Se nós formos para o Pretas, e se nós formos para qualquer outro lugar, eu vou estar fazendo a mesma coisa, pregando a mesma coisa que Deus mandou, casado com a mesma mulher, com o mesmo jeito, irmão. Eu não vou mudar meu jeito para agradar ninguém. Não. O Senhor me chamou para uma coisa só. Deixa eu te falar uma coisa. Nesses dias Deus vai levantar homens e mulheres de uma coisa só. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre. Quantas coisas esse salmista estava buscando? Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que os meus pés estejam em sua casa para sempre. Mas eu preciso encerrar. Era propósito de Deus Davi tornar rei. O que não era propósito de Deus era Davi perder o coração. Você falou que acredita em profeta, e eu vou te falar. Se você quer acessar de novo o coração dos pais do Pai nesses dias, você vai ter que se despir da sua glória. Da sua, não da dele. Qual glória, pastor? Essa que você acha que tem. Você acha que você é bom, irmãos? Oh, meu Deus do céu, que ilusão, Sabrina. Que ilusão o ser humano tem de achar que é bom. Que ilusão que o ser humano tem de achar que é capaz, de achar que é isso, de achar que é aquilo. E uma veiazinha entupida aqui, ó, estourou alguma veiazinha aqui, está repreendido da nossa vida em nome de Jesus. Uma enfermidade, uma porta que fecha, uma desilusão,
cadê toda aquela capacidade? Toda. A gente não é bom, irmãos. Deixa eu falar para você. Bom é o meu Pai que está no céu. Bom é o meu Pai que está no céu. Então são dias de nos despirmos da nossa glória, do nosso achismo. Por quê? Porque a medida do céu ainda é dele, por ele e para ele são todas as coisas. A medida do céu ainda é ao que está sentado sobre um alto e sublime trono, seja a honra, seja a glória, seja o poder, seja a majestade, ainda é ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder. A linguagem do céu ainda é a Ele toda honra, toda glória e toda adoração. Eu estou encerrando, mas a linguagem do céu ainda é Isaías 6. E eu tive uma visão do trono de Deus. Quer ver? Isaías 6. No ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre o quê? Sobre um trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. E em torno dele posicionavam-se serafins, cada um deles tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Imaginou aí? Versículo 3: e ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Na sua ótica terrena, você quer a glória para si, amém? Na sua ótica terrena, você quer o reconhecimento para si, você quer pagar de bonitão. Mas no céu, já tem um rei. No céu, já existe um rei, e ele está sentado sobre o seu trono, e ao seu redor existem serafins cantando: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então, para entrar no céu, você tem que entender que lá já tem um rei, viu? Ok ou não? Abre para mim Apocalipse capítulo 4, versículo 10. Os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e declaram: o que eles estão declarando lá? O nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porquanto Tu és o Criador de tudo, e pela Tua soberana vontade tudo que há foi criado e veio a existir. Ancião fala de quê, irmão? Ancião fala de maturidade, de experiência. Sim ou não? Todo homem velho que já viveu muita coisa na vida tem alguma coisa para passar, sim ou não? Alguma experiência para passar, algum conhecimento para passar. Ele tem maturidade, mas a Bíblia vai dizer que esses homens vividos, que têm conhecimento da vida, que são maduros lá no céu, eles estão tirando as suas coroas das cabeças e estão declarando ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Aleluia! Essa ainda é a visão do trono de Deus. E aí tem uma canção que diz assim, ó: se até os anjos se prostram e os 24 anciãos, também me lançaria ao chão. Se até os anjos se prostram. Tem gente que acha que é anjo. Se até os anjos se prostram e os 24 anciãos, eu também me lançaria ao chão. Eu vou... Ai, meu Deus. Cinco minutos. Pode?
responde ou não? Israel está vivendo há 400 anos debaixo de um jugo de escravidão. Ok ou não? Eles estavam sendo escravos de quem? Do Egito, Faraó. Quando nós ouvimos falar sobre escravidão, o que a gente pensa na hora? Corrente, pessoas negras sendo açoitadas para trabalhar, sim ou não? É isso que vem à nossa memória quando a gente pensa sobre escravidão. Quando você vai entrar dentro da escravidão do povo de Israel, não era uma escravidão de correntes, de açoites, não. Aquela escravidão era uma escravidão de servidão. Eles eram obrigados a trabalhar para Faraó, mas eles não tinham a vida sofrida de escravo. Se você for entrar dentro de um estudo, você vai entender que todas as pessoas hebreias, elas tinham as suas casas, elas tinham os seus gados, elas tinham as suas coisas, as suas terras, ok? O povo hebreu, ele não era aquele povo açoitado, escravo, que passava fome, não. Eles trabalhavam para Faraó, mas eles tinham as coisas. E a Bíblia vai dizer que Israel crescia e se multiplicava. Quem está comigo aqui? E aí, irmãos, escuta aqui, se a vida do povo de Israel fosse ruim lá no Egito, você acha que eles queriam voltar depois que eles estavam no deserto? Claro que não, irmão. Se fosse uma vida ruim lá, você acha que eles iam querer? Não, lá no Egito a gente tinha pão, lá no Egito a gente tinha carne, lá no Egito a gente tinha moradia. Por que tinha casa? Porque lá nas 10 pragas do Egito, quando Deus vai passar a 10ª praga, Ele manda passar o sangue onde? Nos umbrais das portas. Então tinha portas, tinha porta, tinha casa, tinha moradia, ninguém vivia na senzala não, o povo tinha vida boa. E aí sabe o que acontece? Só que a intensidade do serviço, a intensidade do trabalho fez com que eles clamassem a Deus, e Deus ouviu, porque Deus sempre ouve o clamor da sua igreja. E agora Deus vai levantar um homem chamado, escuta aqui que eu vou dizer para você, esse homem chamado Moisés, Deus levanta ele para libertar o povo de Israel das mãos de Faraó, sim ou não? Em uma das conversas que Deus tem com Moisés, Deus vira para Moisés assim: Moisés, o que você vai fazer? Você vai chegar lá em Faraó e vai falar para ele assim, ó: Deus mandou você liberar o povo dele, para que eles vão para o deserto fazer o quê? Você vai chegar para Faraó e vai falar assim, ó: liberta o meu povo para que eles vão me adorar no deserto. ...400 anos servindo Faraó. Tinha casa? Tinha ou não? Tinha pão? Tinha carne? Tinha gado? Tinha terra? Só não tinha adoração mais. Estava conquistando? Estava crescendo? Comprando carruagem nova, trocando de cavalo. Pegou aquela racinha menos ali, comprou um manga larga machador agora. As coisas estavam melhorando, mas não tinha mais adoração. E agora o que Deus faz? Eu vou tirar o meu povo de lá para que eles possam me adorar onde? Fala ou não fala? Se Deus quiser tirar você da vida mansa, para fazer você voltar a adorar no deserto, porque você está edificando Pitom em Ramsés, você está construindo para Faraó, você perdeu o coração de adorador. E se Deus não está permitindo você passar por isso que você está passando agora, para que o seu coração de adorador volte a arder e a queimar por Ele uma vez mais. Eu vou encerrar com Davi. 2 Samuel capítulo 6, versículo 13, é o último texto. 2 Samuel capítulo 6, versículo 13. Presta atenção, muita atenção, é a chave da palavra, viu? Assim que os carregadores da arca do Senhor deram os primeiros 6 passos, eles já haviam sacrificado um boi e um novilho gordo ao Senhor. Davi, vestindo um colete sacerdotal de linho, seguiu dançando com todas as suas forças na presença do Senhor. Assim, Davi e todo o quê? Davi e todo o quê? E todo o povo de Israel subiam, trazendo a arca do Senhor com brados de alegria e ao som jubiloso das trombetas. Entretanto, aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade, Davi, a filha de Saul, Mical, contemplava tudo de uma janela.
E ao observar o rei Davi dançando e celebrando diante do Senhor, ela sentiu por ele um profundo desprezo. Eles trouxeram a arca do Senhor e depositaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu ao Senhor holocaustos, que são os sacrifícios queimados, e ofertas de paz e comunhão. Assim que Davi terminou de oferecer os holocaustos e sacrifícios de paz e comunhão, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Em seguida, distribuía a todo o povo e a multidão toda que se reunia em Israel, homens e mulheres, a cada pessoa um pedaço de pão, naco de carne, um pouco de vinho e um bolo de uvas passas. Em seguida, despediu-se do povo e cada um foi para a sua. Versículo 20. Então Davi retornou para sua casa a fim de abençoar também sua família. Mas Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe censurou, exclamando: que bela atitude teve o grande homem de Israel nesse dia. O rei de Israel mais parecia um desavergonhado, tirando o manto real. O que ele fez? Tirou o que, irmão? Tirando o manto real e ficando apenas com a túnica de linho em frente das escravas dos seus servos, como um homem vulgar. Contudo Davi empoderou-se e respondeu a Mical: foi na presença do Senhor que eu dancei, foi de júbilo e louvor que celebrei ao Senhor, que me escolheu em lugar de seu pai e em de qualquer outro dos seus descendentes, quando me instituiu monarca sobre o povo de Israel, sobre o povo do Senhor, sobre todo Israel. Ora, diante do Senhor eu continuarei a celebrar e me alegrar. E muito mais ainda exporei as minhas fragilidades e me humilharei aos meus próprios olhos. No entanto, serei honrado por todas essas servas de quem tu falas. Deixa eu te falar uma coisa aqui. O rei de Israel, fala comigo, o rei de Israel. Sabe o que ele fez esse dia aqui? Desceu do trono e foi para o meio do povo celebrar e adorar. Deixa eu te falar, foi o texto que falou que ele tirou o quê? Tirou as suas vestes reais e foi para onde? O pastor voltou para o meio das ovelhas. Você lembra do pastor lá de trás, do menino segundo o coração de Deus, que vivia onde? Vivia onde? Vivia no pasto com as suas ovelhinhas, cuidando das ovelhas do pai. Aí agora, você entrou no trono de rei, tinha o cetro de justiça do rei. Só entra aqui dentro quem eu deixar, viu? Perdeu o coração, sim ou não? Perdeu ou não perdeu? Só que agora ele tira a veste de rei e volta para o pasto, e volta a celebrar com as suas ovelhas, e volta a adorar a Deus com as suas ovelhas. Pergunta por quê? O que eles tinham trago de volta? Fala o que eles tinham trago de volta. O que a arca simboliza? Vou falar. O dia que a presença voltar, os reis que perderam o coração por causa de uma coroa vão voltar para o meio do povo para adorar. O dia que a presença de Deus retornar, o dia que nós formos apaixonados de novo com a presença, nós não vamos mais andar por títulos. Mas eu sou pastor presidente, mas eu sou o dono, mas eu sou isso, mas eu sou aquilo. Não, eu não sou nada não. Eu sou o irmão Arthur, eu sou a ovelha do pasto de Cristo, eu sou o servo de vocês. Vamos levantar e vamos adorar a Deus todo mundo junto, porque eu estou no meio de vocês. Eu não sou melhor do que ninguém, eu ainda sou um homem segundo o coração de Deus. Fica de pé aí, porque eu vou encerrar agora, mas presta atenção. Sabe que dia que a soberba vai cair por terra? O dia que a presença voltar. Você sabe que dia que a humildade vai voltar? O dia que a presença voltar. E eu não vou querer mais andar por título, eu não vou querer mais andar, não. Tem gente que chega assim, ó pastor, que não sei o que, não sei o que. Não, eu não ando por títulos. Tem gente que fala assim comigo, pastor, eu posso chamar você de você? É porque eu sou mais velho que você, e se eu chamar você de senhor vai ficar meio esquisito. Eu falei, me chama de Arthur, me chama de teu servo, me chama do que você quiser chamar, porque eu não ando por título não, meu amigo, eu ando por um encargo de servir. Sabe que dia que a igreja vai voltar a ser igreja? O dia que os pastores saírem dos seus escritórios trancados no ar-condicionado e voltar para o meio do rebanho.
Eu vou falar tudo que Deus está mandando, amém ou não? Você sabe que dia que a igreja vai voltar a ser igreja? O dia que parar de ter lugar VIP. O dia que parar de ter lugar separado para os outros. E o bonitão da balachita tirar a coroazinha dele e ir para o meio do povo adorar. Ah, pastor, mas você já imaginou? Se o Neymar chega aqui no culto, então é porque o pastor está doutrinando as ovelhas a ser tiete do Neymar. Ah, pastor, você está falando isso porque o Neymar... Mas se o Neymar chegar ali na porta e entrar aqui dentro, ele é ovelha, irmão. Se o dono do mundo... Não tem, né? O dono do mundo é Deus, né? Ah, mas é o dono de não sei o quê, mas é o empresário tal, mas é o político tal. Ele entrou para dentro daquela porta ali, é a ovelha do pasto de Cristo. Ele vai ser tratado como ovelha, ele vai ser tratado como servo de Deus e filho de Deus. São os pastores que estão treinando as ovelhas para ser desse jeito. Sabia disso? Hã? Ah, mas é porque criou um lugar VIP na igreja, para o bem-estar da igreja. Ih, irmão, segura. Estou lá em Itajaí com um vereador de Belo Horizonte, amigo meu. Estávamos sentados lá conversando. Ele virou para mim e falou assim: Arthur, um amigo meu pessoal, que não é famoso, foi lá nessa igreja da área VIP lá, R$380 para sentar na cadeira VIP lá. O famoso paga nada não, porque lá é para os famosos, né? Mas se você, que é um crente normal, ok? Você não é famoso, você vai naquele culto lá daquela igreja lá. Eu estou falando isso para você de que eu ouvi, ok? Fontes seguras. Se você quiser ir lá nessa igreja lá e quiser assistir um culto na área VIP, 380 conto a cadeira. Se for você e sua esposa, 380 vezes 2. Se for você, Carol, não, eu quero assistir o culto na área VIP hoje, 380 vezes 15. Estão vendendo cadeira dentro da igreja. Para trazer para dentro da nossa palavra aqui, estão vendendo coroa dentro da igreja. Os pastores têm lugar em cima do altar para sentar, porque eles é a quarta pessoa da Santíssima Trindade. Pastor também é ovelha. Se você me visse como que eu estava hoje, 11 horas da manhã, você não falava que eu era pastor. Sabe onde que eu estava hoje, 11 horas da manhã, com as minhas ovelhas, jogando bola, comendo carne assada, rindo, contando piada, né, Marzinho? As piadas sem graça, irmão, que o Marzinho tem. Nossa Deus. Sabe onde que eu estava hoje, irmão, mais cedo? Estava no meio do pasto. Estava no meio do pasto. Escureceu, eu tive que colocar, né, a túnica sacerdotal. Depois que acabar aqui, vou descer de novo e vou continuar sendo o Arthur, o irmão Arthur. Você pode ir lá na minha casa, que eu vou te receber, vou jantar com você, vou comer com você, vou jogar bola com você, vou andar de bicicleta com você, nós vamos conversar, nós vamos chorar junto, nós vamos sorrir junto, porque eu não ando por coroas. E alguém disse para mim esses dias: pastor, você é muito bobo. Se eu dar muito acesso para as pessoas, depois as pessoas esfaqueiam o senhor, sai te traindo. Não tem problema, irmãos, esse sou eu. Você é bobo demais, pastor, você dá muito acesso, você é muito amigo de todo mundo, você não devia ser assim não. Eu vou continuar sendo eu, irmão. Os ingratos, eles vão ter a sua recompensa. Os traidores vão ter a sua recompensa. Os falsos vão ter a sua recompensa. Eu que não vou deixar de ser eu. Eu não vou deixar de ser eu. Vou continuar amando, eu vou continuar cuidando, eu vou continuar servindo, eu vou continuar discipulando, eu vou continuar ofertando, eu vou continuar fazendo o que Deus mandou. Não ando por coroas. O meu coração queima por Cristo. Apaga as luzes, por favor. Está sentado sobre um trono,
que vive para sempre, sempre. Seja a glória, seja a honra e o poder. Eu quero convidar só você que quer despir hoje. Eu quero convidar só você que quer se render de novo, que quer o coração de adorador de novo. Sai desse lugar, vem pra cá. Eu quero convidar só você que não quer andar por títulos. Eu quero convidar só você que não quer andar por coroas. Eu quero convidar só você que não quer andar, sabe, por posições. Mas eu quero convidar você que quer o coração de adorador de volta. Ah, pastor, mas eu nem perdi. Então vem para você não perder, para você permanecer assim. Vem para você clamar ao Senhor e falar: Deus, me mantenha aqui neste lugar. Eu não quero ser influenciado por pessoas. Eu não quero andar pelo conselho dos ímpios. Eu vou ficar na tua presença. Aleluia. Pode vir, meu irmão, pode vir. Ele está aqui agora. Fala para ele: Senhor, me dá meu coração de volta. Se for possível, deixa a sua coroa aqui no altar, meu amigo. Se for possível, deixa o seu título aqui no altar. Se for possível, deixa a sua posição social aqui no altar. Mas por favor, pede ele o seu coração de volta. Vamos. E ao que está sentado, vamos, obreiros, pastores, intercedam por eles aqui. Coloquem as mãos e ministrem um coração segundo o coração do Pai. Seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória. Eu quero meu coração de volta. Eu quero meu coração, eu quero adoração de volta. Eu quero aquele ambiente de volta, Jesus. Ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja, e ao que está sentado no trono, ao que está sentado sobre o trono, ao que vive, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória. Eu quero um coração de adorador de volta. Eu quero um coração de servo. Eu quero um coração segundo o teu coração, Jesus. Eu quero andar nos teus passos, eu quero andar nos teus caminhos. Que vive para sempre, sempre, seja a glória e o poder, seja a glória. Toca. Então nós declaramos que Ele é santo. E santo, 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 santo é o Senhor. Cantamos santo, 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 santo é o Senhor. E ao que está sentado, que está sentado, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, ao que vive para sempre, seja honra, seja glória, seja honra e o poder. Em nome de Jesus Cristo eu declaro, nós vamos voltar para a simplicidade. Lembrando que humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si. Nós vamos voltar a dar toda a honra, toda a glória ao Senhor. Nós vamos voltar, Jesus. Se precisar, nós vamos devolver a coroa por um tempo. Se precisar, nós vamos voltar para o monte de bicicleta. Eu estou aqui pregando e lembrando das minhas idas para o monte de bicicleta. Se precisar, nós vamos voltar para os jejum de 40 dias. Se precisar, nós vamos voltar
voltar a orar de joelho por cada cadeira, como eu fazia lá na integração. Já nós vamos voltar a orar de madrugada, vamos voltar, sabe, voltar a viver para a sua glória. Eu apresento diante do Senhor a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Seja um novo tempo. Que seja um novo tempo. Aleluia. Nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti. Pra ti. Nada vai roubar tua glória. Nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Ninguém vai roubar tua glória. Ninguém vai roubar tua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Ninguém vai roubar tua glória. Ninguém vai roubar tua glória. Tudo veio de ti. Tudo volta pra ti. Aleluia. Aleluia. Santo, santo. Obrigado, Jesus, pela vida dos meus irmãos. Dá um abraço nessa pessoa que está do seu lado aí, bem forte, irmão. Você que está aí também, abraça alguém e fala assim, ó, recebe seu coração de volta, de adorador. Fala para ele, recebe seu coração de servo de volta. Isso. Fala para ele, toma posse, toma posse, toma posse, toma posse, toma posse. Só tu és santo, 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 santo. Recebe em nome de Jesus, meu amigo. É o Senhor. Só tu és santo, 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 santo é o Senhor. Só tu és santo, 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 santo. Você pode aplaudir Jesus o mais alto que você puder, Ele é digno da sua adoração.